Como que os indivíduos se comunicavam antes de existir as palavras? Como que uma mãe sabe com precisão incrível o motivo do choro do bebê? Como que alguns de nós se comunicam com o olhar e se entendem perfeitamente? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a linguagem não verbal. A comunicação não verbal é um termo genérico e muito amplo que se refere à transmissão de uma mensagem de formas que não sejam usando palavras. Dentro desse universo a gente tem tom de voz, a gente tem expressão facial, a gente tem postura, a gente tem movimentos e gestos e outros comportamentos que podem estar ou não simultâneos com a fala. Eles podem ser muito explícitos ou podem ser discretos. E eles podem ser produzidos espontaneamente ou intencionalmente com a nossa percepção. Em vídeos mais recentes eu falei do trabalho do Dr. Paul Ekman, que se focou com as emoções universais e se manifestavam em expressões faciais universais, e uma série de outros sinais que podem variar. Mas, além disso, os nossos gestos formam verdadeiras frases gestuais que, quando em conjunto com a fala, podem complementar, pode dar ênfase ao que está sendo dito. Ou mesmo elas podem negar, contradizer o que está sendo dito também. Vários especialistas em ciências sociais, da comunicação, das artes visuais, têm ideias sobre o comportamento não verbal e a sua capacidade de demonstrar os sentimentos, o que a gente quer, o que a gente está sentindo da pele para dentro. Alguns experimentos mostraram que tem ligações entre as emoções e a fisiologia, em especial a da face. Então, mesmo que a gente não fale nada, se a gente estiver sentindo, o nosso corpo vai de alguma forma manifestar e comunicar isso. Essas informações, transmitidas por meios não falados, elas são importantes para o todo da comunicação. A nossa constituição mental, ela está preparada para fazer a comunicação, emitir mensagem usando todos os recursos, e não só as palavras, embora a gente normalmente só se dê conta das palavras. E de fato, os nossos sinais não verbais, eles fornecem pistas de acesso aos nossos processos inconscientes. Muitos desses sinais a gente não tem condição de suprimir ou de manipular conscientemente. Elas são expressões espontâneas da estrutura profunda da comunicação. E quando a gente consegue manipular alguns, a gente não consegue manipular todos ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, de algum jeito, alguma coisa acaba sendo emitida. E eu já falei do porquê que a gente tem que dar atenção a esse processo, lá no vídeo antigo, a importância da linguagem corporal, em função do famoso gráfico do Albert Mehrabian, aquele gráfico que diz que 55% da comunicação é postura, 30 e tantos por cento é sons e só 7% é palavras. Acontece que muitas vezes as pessoas interpretam mal, desconsideram ou ignoram esses comportamentos não verbais. A gente não é treinado para perceber eles, a esmagadora maioria de nós não é. A gente se distrai com outras coisas, que pode ser dentro mesmo do nosso próprio diálogo interno, ou pode ser algo ambiental que esteja nos chamando a atenção. A gente não tem a compreensão dos sinais percebidos e outros aspectos culturais que pode incluir um condicionamento que nos faz concentrar mais atenção na palavra falada também. No sentido do entendimento, a gente tem outras barreiras. Tirando as emoções universais, que eu já falei na série de emoções, em que eu explico um pouco do trabalho do Paul Ekman, não existem padrões de movimento do corpo que sinalizem sempre uma emoção ou um significado específico. Isso quer dizer que a interpretação dos sinais não verbais depende da nossa cultura, da sociedade em que a gente está, da época, da história onde a gente está, do contexto que a gente está operando e do nosso vocabulário. O psiquiatra e antropólogo americano Robert Levy relatou que o povo do Tahiti não tinha uma palavra para tristeza na cultura deles. Então eles exibiam a tristeza, a fisiologia da tristeza, tinham perda de apetite, natividade, tinha as expressões, mas quando a gente questiona, eles explicam que aquilo era devido a alguma doença, alguma coisa assim, eles não conseguiam explicar o que estava acontecendo com eles. Mesmo que a emoção esteja presente, a nossa cultura determina se a pessoa
consegue relacionar o sentimento com o acontecimento. Charles Darwin, que foi o famoso biólogo britânico que estudou a evolução e também estudou nossas emoções, ele abriu caminho não apenas nas ciências biológicas, mas também nas ciências sociais. E ele reconheceu que os nossos gestos não são universais, mas são convenções sociais que variam tal qual a nossa linguagem, que é uma convenção social e varia de um local para o outro. Às vezes dentro da mesma língua, né? A gente troca de estado, tem outra cultura, a língua se adapta. Então, os nossos gestos, com tudo isso, ainda foram agrupados pelo Dr. Ekman com relação à função deles na comunicação. O Ekman propôs 3 agrupamentos. A gente tem os ilustradores, que é no popular é o que a gente chama de falar com as mãos, porque eles ilustram o que está sendo dito. Então, normalmente eles ocorrem durante a fala, enquanto ela é falada. E dão ênfase, dão continuidade, dão relacionamento, ou simplesmente desenham alguma forma no ar. Os ilustradores, eles são muito sensíveis ao nosso entusiasmo, ao envolvimento que a gente tem com o que está sendo dito. E eles costumam auxiliar na atenção do público que está ouvindo o que está sendo dito. A gente também tem os gestos chamados manipuladores, e eles são chamados assim porque normalmente é uma parte do corpo que interage com outra, né? Ou seja, ela manipula a outra. Muito comum é a mão ser o manipulador, mas não é somente ela, mas é muito comum. Então é aquela coçada no nariz, né? Ou no olho, ou na orelha, ou então o sujeito fica acariciando a barba, fica raspando o rosto, né? Ou então fica coçando a cabeça, esse tipo de gesto. O anel que a gente fica girando, a caneta que a gente fica batendo na mesa, ou que fica clicando, né? Aquela perna que fica pulando ali embaixo da mesa, ou o pé que fica batendo no chão, tamborilando no chão. São gestos que normalmente eles estão associados, mas nem sempre, esse é o pulo do gato, como um sinalizador de desconforto, que pode ser emocional, pode ser físico, pode ser psicológico. E algumas pessoas exibem esses manipuladores pelo motivo oposto. Ou seja, justamente quando elas estão mais relaxadas e despreocupadas, elas exibem esse tipo de sinal. Esse aqui é o tipo de sinal que está na borda da consciência. Então ele pode ser suprimido, ele pode ser manipulado pelo indivíduo, não por muito tempo, porque a gente tem o hábito, né? Quem faz tem o hábito de fazer. Mas ele também pode ser confundido com uma coceira que é legítima, ou com algum hábito da pessoa, um toque, um tique, alguma coisa assim, que não necessariamente está ligado a um desconforto ou a um relaxamento. E por esse motivo ele é um dos gestos mais associados à mentira e é um dos que mais leva os avaliadores ao erro de diagnóstico. Os mentirosos mesmo, eles já sabem disso. E eles tentam suprimir e manipular esse tipo de gesto. E aí ele pode ser evocado por motivos diversos do que da mentira ou do desconforto psicológico. Por último, a gente tem um grupo de gestos chamados de emblema. E esse termo ele foi usado pela primeira vez pelo pesquisador David Efron. E ele descreve gestos que têm significados precisos, conhecidos dentro ou de um grupo étnico, ou de uma cultura ou de uma subcultura. Os emblemas são usados tão deliberado e conscientemente quanto as palavras que a gente fala. E são os únicos porque podem ser usados em conjunto ou até no lugar das palavras. E eles são uma linguagem em si também. Ele é o clássico sim ou não com a cabeça. É o ok com o polegar ou esse ok. Depende da cultura onde a gente está, do país onde a gente está, ele muda e esses significados desses gestos são diferentes. É aquela mão no ouvido indicando para o outro falar mais alto. A gente tem uma centena de gestos que são uma mensagem em si. E eles são usados principalmente nos contextos onde a gente não pode falar. Imagina numa guerra ou numa caçada. Ou então tu tá mergulhando. Ou então tu tá no teatro ou no cinema. Enfim, tem um monte de situação que a gente prefere usar gestos. Né? Ou então eles podem reforçar algo que tu tá dito. É quando tu acena dando olá para alguém. Esses são gestos que quase sempre eles são executados na consciência do indivíduo. A gente sabe que esse gesto está sendo emitido. Embora existam os deslizes emblemáticos, que na PNL a gente chama de incongruências,
que é quando o corpo faz algo, diz algo diferente do que a verbalização está dizendo. Por exemplo, quando a gente diz não e a nossa cabeça diz sim, ou o contrário. Esse é o tipo. Nem sempre eles ocorrem, nem todo mentiroso tem esse tipo de coisa. Mas quando ocorre, eles são sinais bastante confiáveis para uma mentira, perdendo somente para as microexpressões. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Acompanhe os outros vídeos aqui do meu canal. Avalia, comenta aqui embaixo o que tu achou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.